Olá, bom dia a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sem Fronteiras. Hoje, este vídeo, eu diria que é uma edição especial do seriado Casal Mangenas. Este vídeo eu direciono, ou faço dele uma edição especial, porque ele será direcionado às TVs internacionais, principalmente às TVs dos Estados Unidos. Portanto, desde já, o meu obrigado a todos que se encontram no canal, a todos que estão vindo diariamente ao canal, a todos que tão amavelmente estão dando suas orações, o seu carinho, o seu apoio ao casal Mangenas, à própria Filomena Carreira, muito obrigado a todos vocês. Peço o vosso apoio, a vossa colaboração constante neste caso, porque hoje este vídeo com certeza é muito especial. E vou vos dizer por que é especial. Porque eu estou pedindo apoio a todos os órgãos possíveis. Eu não vou entrar em muitos detalhes, porque nós sabemos também que através da mídia, isso não deixa de ser um canal de mídia, o inimigo também o frequenta. O inimigo também entra nas nossas páginas, entra nos nossos canais e daqui tira informações. Portanto, nem tudo nós fornecemos. Mas hoje eu tomei esta atitude como uma atitude bastante relevante, uma atitude bastante importante e estou procurando, sim, com muita força, como se fosse um apelo, realmente um apelo, procurando as televisões nos Estados Unidos, e no caso a CBS, a NBC, a Fox e a CNN. Por que estas televisões? Porque são televisões que estão em território americano, têm muita força e além de estarem também numa área específica, que é a área que eu quero atingir. Independente das televisões que eu aqui citei, eu estou procurando alguém muito especial para mim. Alguém que eu acompanhei desde o seu momento de nascença, alguém por quem eu tenho um carinho muito especial, que é o Príncipe Harry. Príncipe Harry, filho da Princesa Diana. A Princesa Diana, por sua vez, sua mãe, alguém que para mim teve um marco muito importante na minha vida, quando, na sua vida de princesa, sendo ela quem ela era, um dia deu atenção à Filomena Carreira. Portanto, não tem palavras para descrever o meu sentimento de gratidão à Princesa Diana, quando um dia, em 1998, quando eu estava escrevendo meu livro, terminando o meu livro, disse à minha editora: eu quero o depoimento da Princesa Diana. Eu quero as fotos da Princesa Diana de quando esteve em Angola para o meu livro. E me chamaram de maluca. Disseram: não, você está viajando na maionese. Você acha que algum dia a princesa vai olhar para ti? E ali foi a comprovação de que a princesa Diana era tudo aquilo que todos nós humanos imaginávamos. Um grande ser humano, uma pessoa fantástica, uma pessoa que não media esforços para ajudar a humanidade. Ela tinha título de princesa, mas era realmente um grande ser humano. E eu desafiei os sistemas daqueles que me chamavam de maluca e resolvi, através do Consulado Britânico, em São Paulo, pedir ajuda, descobrir os telefones e chegarmos então, com apoio, desculpem, é o cachorrinho da casa, peço desculpas, mas eu consegui então, com apoio da fundação, do Consulado Britânico, chegar na fundação da Princesa Diana. Depois, a editora entrou em contato com a fundação e tivemos apoio do Paul, o que seria o ex-mordomo, o querido amigo da Princesa Diana. Foi-nos informado que a princesa estava em Paris. Estou-vos contando um pedacinho do que foi a minha vida, se esta grande probabilidade tivesse acontecido. O Paul fez contato com a Princesa Diana,
A princesa Diane disse sim, sem problema. O que é que ela precisa? Pediu então o que seria o releasing, um pedaço da história de Filomena Carreira. Aquele livro que ela tanto queria lançar e ao mesmo tempo queria o seu depoimento na contracapa. E foi mandado, a editora mandou para a princesa, ou para a fundação, tudo aquilo que ela pediu. Uma foto da Filomena Carreira, mandou o releasing, mandou todos os dados que a princesa pediu. E a princesa disse, sim, tudo bem, sem problema algum. Eu vou dar o depoimento, eu vou dar as fotos, com uma condição. Porque naquela época eu já estava traçando dentro da minha vida, além de escritora, o meu lado humanitário. Eu já tinha sonhos, eu já tinha tudo muito bem tracejado e planejado, de que independente de ser escritora, eu também iria entrar no campo humanitário e ajudar o povo de Angola. E o principal projeto dentro da linha humanitária seria a reabilitação de amputados. E, coincidentemente, a princesa Diane tinha estado em Angola, e o que ela mais sensibilizou foi com a de minagem de Angola, uma área também assim bastante mafiosa no nosso país, e os amputados angolanos. Então ela diz que dá tudo que eu estou precisando, o depoimento e as fotos, mas se houvesse um acordo de Filomena ir até Londres, na volta dela, quando ela saísse de Paris e fosse para Londres. Foi a maior felicidade, foi a maior alegria, uma das grandes alegrias que eu senti na vida, foi de conhecer aquele anjo que tinha um título de princesa, mas que para mim era uma mulher fantástica, extremamente humana, que não media esforços, que não media consequências como mulher, como ser humano para ajudar o próximo. E era essa mulher que eu queria conhecer, era nessa mulher que eu queria chegar e até sonhar como tê-la como parceira. Infelizmente, dias depois, assistimos todos, o mundo inteiro, ao desastre da princesa Diane. A fundação liberou as fotos essas que estão no meu livro, mas infelizmente eu não tive o depoimento tão esperado da princesa Diane. A princesa Diane continua viva no meu coração, viva na minha alma, e eternamente eu serei grata, Príncipe Harry, a tua mãe, por tudo que ela fez, sem me conhecer, sem saber quem eu era. Ela acreditou em mim. Ela investiu com pouco, que para ela poderia ser pouco, para mim se tornou tanto, na escritora angolana, Filomena Carreira. Vi o teu nascimento, vi você crescer, vi o teu irmão crescer, e vi principalmente em ti, Príncipe Harry, um humanismo fantástico, quando tu começaste a ir para a África, quando tu começaste a demonstrar a tua emoção ao povo africano. Nos últimos anos, principalmente com tua idade já mais madura, eu vi o desenrolar das tuas grandes viagens ao continente africano, que iam desde a África do Sul a outros países, e vi no teu olhar, vi no teu semblante, vi na tua postura, assim como da tua esposa, tanto amor, tanto carinho, tanta dedicação à causa angolana. E é por todos esses motivos que eu vejo em ti o filho da Diane. A continuação da Diane na linha humanitária. Te respeito muito como homem que não quis continuar tendo problemas, vamos dizer assim, optou por uma vida, mas ao mesmo tempo tem esse lado tão frágil, tão humano para com os pobres e para com as pessoas, vamos dizer que mais necessitadas. E é por este motivo que eu hoje venho ao teu encontro, ciente de que tu nunca deixarás de honrar a memória da tua mãe, que se tivesse viva teria praticamente a minha idade, estaria trabalhando na área humanitária. Tu és a continuação
da tua mãe, Príncipe Harry. E é a ti que eu venho recorrer hoje, assim como todas as televisões que eu já citei, CBS, NBC, Fox e CNN, pedindo uma simples oportunidade para vocês me escutarem, porque eu tenho um caso nas mãos muito sério. Eu sou angolana, humanitária, há mais de 20 anos sou humanitária, ajudo o meu povo, desde doações, nesta área de reabilitação de amputados, levando o que eu posso e, acima de tudo, mesmo hoje eu estando em Lisboa, porque eu ficava sempre entre Brasil, Portugal e Angola, minha terra, na qual eu vou, fico, ajudo, eu estou sempre na ponte aérea, eu não deixo de ajudar o povo de Angola. Mas a grande questão é que, entre tantos casos, hoje me apareceu um caso muito sério, muito complicado, e que está se tornando um caso internacional. Um caso que está mexendo com o governo angolano, que está mexendo com o governo moçambicano e que está chamando a atenção do mundo, porque, de certa forma, isto está indo para Nações Unidas, isto está indo para todos os órgãos competentes, mas ninguém está ajudando, ninguém está colaborando, ninguém está fazendo nada. E vocês vão perguntar, mas do que se trata afinal? Se trata de um casal angolano, sendo ele o rapaz Mangenas Quintas, ou Mangenas Geni Quintas, o seu nome, um rapaz que foi, eu digo foi porque neste momento ele está em cárcere privado, jogador de hóquei em patins no 1º de agosto, e há anos atrás, ele teve, vamos dizer que um grande problema com o envolvimento de drogas. E pagou pelo seu crime. Se a gente pode dizer que isto é um crime, já que percentualmente falando, no mundo inteiro existe esse lado de muita gente que se droga, desde fumar liamba, até injetar, até fazer uso deste produto, não é? De todas as formas. Até nos Estados Unidos, até na Califórnia, onde eu estou dirigindo a minha mensagem, hoje diretamente ao Príncipe Harry. A diferença entre Angola e estes grandes países, essas grandes potências, é que nós em Angola não temos, por exemplo, clínicas privadas ou públicas que deem assistência a pessoas que são dependentes químicos, que são dependentes deste tipo de produto. Em Angola, existe um outro tipo de aparelhamento, de forma de agir, que é cadeia. E foi isso que fizeram com Mangenas Geni Quintas. Prenderam ele, quando descobriram que ele estava usando drogas. Ele ficou preso muitos anos, não sei se foi 7 ou 9 anos, mas foi essa a média. E depois de sair, eu estou fazendo um resumo para que não se torne muito longo, porque ainda tem imagens para mostrar. Depois de sair, ele conhece neste espaço-tempo a sua atual esposa, porque o Geni tem outros filhos de outro casamento. Ele conhece a sua atual esposa e começa uma vida nova na vida do Geni. Ele se torna uma pessoa devota à fé e ele realmente se recupera. Ele brinca muito comigo nas chamadas ao telefone e diz: mãe, eu me recuperei na prisão. A prisão foi a melhor clínica para eu me recuperar da droga. E ao mesmo tempo, com o apoio da esposa, ele conseguiu encontrar na fé cristã, vamos dizer assim, o apoio que ele tanto precisava. Ele se converteu, se tornou um rapaz decente, como a gente pode dizer para a sociedade, um rapaz que realmente não queria e não tinha pretensão de continuar no mundo das drogas. Mas, como boa angolana que eu sou, posso dizer uma coisa porque eu conheço muito bem o meu país. E quando eu digo eu conheço muito bem o meu país, eu estou falando a nível de povo, a quem eu ajudo, que quando eu chego a Angola eu ponho uma bota e ando no meio do mato e fico no meio do povo, como também junto aos órgãos mais competentes, que estamos falando a níveis ministeriais,
caro príncipe Harry e caros amigos das televisões, todas as televisões a quem eu me dirijo hoje. Eu conheço quase todos os ministros, até ao presidente João Lourenço. Pessoas estas que eu posso dizer, infelizmente, o mais alto nível da corrupção de Angola. Não podemos generalizar, não podemos dizer que são todos, mas na sua grande maioria são, sim senhora, pessoas de um nível de corrupção impressionante que estão levando hoje Angola a um buraco. E é com muita tristeza que eu hoje posso afirmar, nunca vi o meu país chegar a este ponto. Este rapaz, quando sai da prisão, achando que com certeza vai ter uma vida decente, vai ter uma vida tranquila, encontra então pela frente um oponente muito forte. O SIC. O SIC é Serviço de Investigação Criminal de Angola. E o SIC então o pressiona a trabalhar com ele. Com ele, SIC. Aparentemente, pelo que eu entendi, não havia muita intenção do Geni querer trabalhar com o SIC. Mas diante da pressão que ele levou para trabalhar com o SIC, ele começou, achando que estava fazendo muito bem em ajudar o SIC, entregando ladrões de banco, entregando o narcotráfico africano, já que ele tinha sido um consumidor de drogas, ele poderia, já que sabia tanto desse mundo ou submundo, ele poderia entregar os nomes dos narcotraficantes dentro do país Angola. Porque de uns anos para cá, o narcotráfico vindo do Brasil e de outros países começou a ser muito forte dentro da nossa nação. E o Geni, portanto Mangenas, Geni Quintas, sabia, conhecia estas pessoas que faziam o narcotráfico acontecer dentro do país. E ele, forçado, ou meio que forçado, pelo SIC, começou então a entregar estes nomes. Começou a ser um informante, um trabalhador, se é que a gente pode chamar isto de um trabalhador, mas começou a ser um informante do SIC em Angola. E começou a entregar os nomes, mas ele sabia muito. E ele foi evitando, no fundo, de entregar os maiores nomes de Angola. Trabalhando ele para um chefe que hoje está a mando do presidente João Lourenço, num cargo de direção-geral dos Serviços de Investigação Criminal. Esse senhor se chama Fernando Reciado, mas na época chegou a ser o chefe dele. Eu dou este nome para que possam investigar desde já o serviço dos Estados Unidos. Fernando Reciado era o chefe dele, então era a pessoa a quem ele informava tudo, a quem ele passava todas as informações. E assim sendo, Fernando Reciado determinava praticamente em cima dele, ou ordenava em cima dele tudo que era preciso. E aí esse senhor Fernando Reciado, assim como tinham muitos outros, a lista é muito grande, ele dava todas as informações que eles tanto queriam saber. Só que chegou um dia que Geni ficou cansado. Isto estava beirando os anos de 2019. Geni ficou cansado e chegou para o senhor Fernando Reciado e disse: estou cansado, eu já informei muito vocês de muita coisa, eu já disse a vocês muita coisa sobre a vida do narcotráfico. Mas ele, no fundo, sabia muitos nomes, sabia quem estava acima de Fernando Reciado, que no fundo ele não era só o chefe do Serviço de Investigação Criminal, ele era também um dos participantes do próprio mundo do narcotráfico. E Fernando Reciado, por sua vez, sabia que o Geni, este informante que eles trouxeram para o lado deles, sabia de quem eram os homens que estavam acima deste senhor. Portanto, queriam ele sempre ali por perto. Eles queriam que o Geni desse todos os nomes possíveis, mas nunca entregasse os nomes dos homens do governo de Angola. Vocês vão me perguntar, mas ele tem nomes dos homens do governo de Angola? No governo de Angola, governo,
Tem nomes envolvidos? Sim, meus senhores. Meu querido príncipe Harry, no governo de Angola, e estamos falando de ministros, como é o caso do ministro do interior de Angola, o senhor Laborinho, estamos falando de pessoas que estão envolvidas com o mundo do narcotráfico, sim, angolano. Tem muitos outros nomes envolvidos. E por tudo isso, o Geni resolve então parar e diz: não quero continuar. Acho melhor parar. Acho melhor. Já entreguei muita gente, já vos ajudei, vou parar. Então ele recebe uma ameaça e diz: quem entra no SIC, do SIC não sai, a não ser morto. E ele então resolve sair, enfrentar o SIC e sair. E começa então aí uma perseguição muito grande à vida do Geni. Não só estou falando de perseguição e ameaças de morte, mas sim tentativas de morte. O Geni foi jogado de um 5º andar e, infelizmente, uma situação muito desagradável, muito feia, mas sobreviveu. Não se sabe como, mas o Geni, que eu costumo brincar e dizer, és pior que gato, tem 7 vidas, mas o Geni sobreviveu. Depois ele levou 2 tiros no rosto. Além dos 2 tiros no rosto, depois ele levou também alguns tiros no peito, na região do peito. Sobreviveu. Não bastasse isso, independente de todas essas situações, neste espaço de tempo ele já estava vivendo matrimonialmente com a sua esposa Clemência Vumbi, mais conhecida como Mami, e já tinha 2 filhos. A Mami tinha 2 filhos e estava grávida do 3º filho. Início de gravidez do 3º filho. E neste espaço de tempo, após todos estes episódios, onde ele já tinha levado alguns tiros, onde tinha sido jogado de um 5º andar, portanto estavam tentando matá-lo para calar a boca dele, peço desculpas, eles entram no apartamento do casal. Nesse momento, o Geni não estava em casa e violentam ou violam, mas o termo que eu mais uso, porque eu tenho criação brasileira, é violentam, a Mami. Pela descrição da Mami, eram 3 homens do SIC. A Mami não tinha como se defender. E todo este processo foi na frente dos filhos da Mami, que eram bebezinhos na época. Após este episódio, e diante de tantos acontecimentos já dramáticos, o casal resolve então que acabou, chega a temporada de Angola, então resolvem fugir. Inicialmente, eles fogem e vão para a África do Sul, achando que na África do Sul eles vão ter cobertura. Mas começam a ter suporte ou aparente suporte de alguns influenciadores e pessoas que querem ajudá-los e dizem: não, nós vamos te ajudar. Mas por alguns problemas de documentação, estes mesmos influenciadores, que eu prefiro não falar o nome, para não atrair mais problemas até para a vida do casal, indicam então, estando eles em território sul-africano, indicam então que eles devem ir até Moçambique. E nisto, depois de tantas aventuras, onde eles têm vídeos que comprovam as aventuras que passaram após atravessar a fronteira da Namíbia, após atravessar por terra, atravessando pelo mato e de rios, eles atravessam tudo isto a pé. Mas chegaram à África do Sul, com dinheiro no bolso, gastaram dinheiro, ficaram quase que na miséria. Estes mesmos amigos indicam para eles que eles devem ir para Moçambique, porque Moçambique, por ser um país irmão, vai resolver a vida deles e eles conseguem, através do território moçambicano, tratar dos documentos que o Geni precisaria. Na inocência e na bondade de querer acreditar no que esses amigos estariam dizendo, o Geni, a esposa e os 2 filhos, além da mulher estar grávida, vão então para o território moçambicano. Ao chegarem, ficam numa pensão e, logo a seguir,
não sei se um dia, 2 dias, eles vão até o shopping Maputo, ou Maputo Shopping, e começam a sentir que estão sendo perseguidos, estão sendo caçados em pleno território moçambicano, na cidade de Maputo. E daí começa um grande dilema, meus senhores. Eu recorro realmente a todos vocês porque esta história está na metade. Estas pessoas hoje estão vivendo um grande dilema e é com muita tristeza que eu vou vos mostrar imagens, mas eu peço mesmo de coração a todas estas televisões a quem eu estou hoje fazendo este vídeo recorrendo, que é CBS, NBC, Fox e CNN, além do Príncipe Harry, que eu peço de coração que este vídeo seja espalhado para quem está no território do Canadá, que está vendo muitos meus vídeos, para quem está nos Estados Unidos. Eu vou estar mandando este vídeo para os canais, mas se alguém estiver vendo, se alguém tiver acesso também aos mesmos canais, por favor, me ajude. Isto tem que chegar aos canais de alguma forma, além do meu trabalho, que outras pessoas façam chegar, porque nós precisamos de ajuda. Nós estamos recorrendo a direitos humanos, a ANCUR, UNICEF, a todos os órgãos, a ONU, e poucas são as ajudas que estão havendo. E eu vou vos explicar por quê, porque a história não está nem na metade ainda. Portanto, quando eles estão no shopping em Maputo, eles são raptados, eles são levados. E nesta situação, quando eles são levados então depois para o órgão de imigração. Quando eles são levados para o órgão de imigração, há uma grande confusão, e mediante essa confusão que se cria, porque o GNI não tinha documentos, estavam todos sem documentos, né? Isso é uma coisa que eu vou deixar até um ponto de interrogação no ar, porque eu quero mais é despertar a vossa atenção, despertar a vossa curiosidade para que vocês possam nos ajudar. Se eu contar tudo, o vídeo vai ficar muito longo e o que eu quero mesmo é chamar a atenção das televisões americanas, do Príncipe Harry para esta causa e, com isso, deixar claro que no descritivo eu vou deixar o meu e-mail para contato e depois também vou, havendo contato da parte de vocês, o acesso ao casal Mangenas, que a intenção é essa, é fazer com que vocês cheguem no casal Mangenas. Portanto, quando eles chegam na área de imigração, começa a haver todo o interesse de, primeiro, imensas perguntas, depois, o porquê de tudo aquilo, porque o que veio a se perceber depois é que esses mesmos dois rapazes que tentaram ajudar na África do Sul e que depois indicaram para Moçambique foram os mesmos que forjaram o possível rapto do casal em Moçambique. Portanto, isto aqui é uma grande arapuca, como se diz em português bem claro, uma situação muito constrangedora, porque, no fundo, Angola e Moçambique são países irmãos, dividem opiniões, dividem muitos interesses em comuns, mas para o casal Mangenas, que até ali estava fugindo de Angola, tentando pedir asilo político na África do Sul, acreditou na palavra destes dois rapazes e quando chegou a Moçambique e começa a ter problemas logo inicialmente com a imigração, depois só pensou, então vamos pedir asilo político a Moçambique. Então eu vou vos mostrar as imagens do que ocorreu inicialmente com os almanas. Vocês vão ver no primeiro uma cena que é de área de imigração, onde nesta vocês vão ver imagens, tá? O porta-voz da polícia de Moçambique, o comandante geral que as duas pessoas que vão ver logo da polícia de Moçambique, geral, e depois no fora está vestidinho assim, branco, parece para ver, é a senhora dos direitos humanos.
até hoje, prisões americanas. Mais de 20 anos. Eu conheço esta turma. O que é que os muçulmanos fazem? Porque não ajudam as pessoas que precisam de ajuda. Eles estão aqui provas aos governos. Está ligado aos governos corruptos. Eles não estão ligados a quem realmente precisa de apoio. Vou mostrar uma cena, já deixando claro que esta voz polícia de Moçambique e o outro é o comandante das mesmas fundo, senhores humanos. Aqui Mami, a senhora é Mami, que ela tá grávida, parem. Mami discutindo, falando. Aqui a senhora no fundo é os direitos humanos. Tem que for, mano. Fala, mano. Vamos. Ameaçando os dois no braço, mano. Mande o outro. Força. As crianças são os filhos dela. O senhor de branco, eu sempre tá vindo aqui. Sempre eu tá vindo na minha sala. O de branco. Eu na minha sala. Branco. Não temos nenhum crime. Não vem com essas calúnias. Coisa não é crime para morrer. Temos tudo. Toda. Provas todas. Este é um vídeo. Vou mostrar o outro, que é uma continuação, onde vocês vão perceber a Mami grávida. Aqui ela já está com uma barriguinha bastante cliente. E vocês vão entender por que utilizando o assunto grávida, tá? Porque eu ainda vou vos contar sobre isso. A decorrência dentro da integração. Irmãos Malopes, assim aqui, Nações Unidas, está pedindo apoio às Nações Unidas, PALOP, tudo. Precisamos de ajuda conforme a força de Deus. Deus querem nos deportar a Angola em todo custo. Mas aqui a resistência, existem forças, existem cansados. Estamos a pedir a Nações Unidas, Interpol, não sabem ela está dizendo que a polícia está aqui portando provas, não querem, são mortos. Por causa do meu marido querem nos deportar. Temos tudo. Pegaram filhos para cá. Olha o destino das crianças. Estamos a pedir bancada da vida. Estamos a pedir favor. Olha nossos irmãos. Todos se reuniram para nos levar. Olha, isso tudo. Tudo lá para ficar. Estamos aqui, todos fugiram. Todos fugiram. A polícia do lado de fora. Tudo preparado. Será que mamãe não vai ver isso? Será que ninguém está vendo isso? Por favor. Agora vamos mostrar um vídeo que já está conhecido mundialmente, mas que eu acho muito importante. Neste momento,
está mostrando isto, que o mundo inteiro viu, porque acredito que as televisões americanas tenham visto, assim como o Bispo Harry tenha acompanhado esta época. Eu acho que neste momento é extremamente importante, até porque se este vídeo tiver que viralizar, eu peço que ele próprio, Bob Geldof, se é assim que se pronuncia, também veja este vídeo. E quem sabe ele, que andou criticando de forma veemente e com muita razão, possa também nos dar a mão. Se a mídia tem como chegar nele, então que ele assuma, que ele seja amigo, que ele possa de alguma forma nos dar esse apoio, esse suporte, diante da história que ainda tenho que terminar de contar. Não. O músico e ativista Geldof disse hoje em Lisboa que Angola é um país gerido por criminosos. E perante isto, o embaixador angolano, que estava na sala, onde Geldof dava uma conferência sobre desenvolvimento sustentável, quando ouviu as declarações, levantou-se e saiu. O tema era o desenvolvimento sustentável. O orador convidado, o músico e ativista Bob Geldof, conhecido por dizer o que pensa e não medir as palavras quando o que está em causa é defender uma ideia. Angola can dictate the pace of change in China. Angola, it's run by criminals. And the people are amongst the poorest in the world. And the richest property, the richest houses, the most expensive houses on the planet are on the shoreline of Rwanda. More expensive than Chelsea. More expensive than the 16th arrondissement. More expensive than Central Park West, Luanda. Perante tais declarações, o embaixador de Angola em Portugal, presente na conferência, abandonou a sala. Na iniciativa organizada pelo Jornal de Expresso e pelo BES, participaram personalidades da vida política e económica. Para Geldof, há muito por fazer e é possível tomar uma atitude. Portugal is in the right position, because of your past, because of your presidency of the EU with the summit, to take this forward. You have a voice, you have an economy. I know people here think it's small, it's a big economy. In the world, it's a big economy. You contribute ODA to Africa. You have a right to lead this, and you should lead it, and people would listen. Longe vão os tempos de uma banda ligada ao movimento punk. Bob Geldof, que um dia se interessou pela Etiópia e resolveu dar início com outros músicos a um projeto de solidariedade, até já foi referido para Nobel da Paz. A ele se deve o mega concerto de ajuda à África, o Live Aid, e é também dele a ideia do Live Aid, um outro espetáculo em vários palcos dos países que formam o G8. Ao lado de Bono, por exemplo, este irlandês tem sido um dos rostos da música com mais impacto nas questões sociais e económicas, com destaque para a África. É assim, desde que este senhor, porque ele já é um senhor, deu esta notícia ao mundo, e eu lembro de quando isto aconteceu, foi um impacto para o governo de Angola, né, o comentário de Bob, e para nós angolanos, ativistas, humanistas, para nós foi muito bom. Ver uma voz internacional, uma pessoa que fez e faz para ajudar, ter estado numa embaixada, ter confrontado o embaixador que se sentiu mal e até saiu da sala, ter confrontado alguns angolanos e ter dito em alto e bom som aquilo que pensava sobre a corrupção de Angola. Hoje eu confronto, eu já confronto o governo de Angola há muitos anos, não só como humanitária, mas como cidadã angolana, sobre a corrupção. E hoje estou confrontando pelo narcotráfico angolano. Vendo a história deste casal, vendo a história do que eles estão vivendo, que é extremamente grave, e ainda vou mostrar mais um vídeo aqui para vocês, posso dizer que quando vocês viram aquela cena deles na imigração, eles logo após o primeiro episódio, eles foram separados. A imigração pegou no Geni, que é o marido, e pôs ele numa área, tipo um quarto, e deixou ele lá por 2 meses e pouco. Pegou na Mami junto com as crianças e pôs numa outra área.
Eles só voltaram a se encontrar quando a Mami, aos 7 meses, por algum motivo, como passar mal, teve que ir para o hospital. Passando mal, teve que ir para o hospital. E foi neste momento em que ela foi para o hospital que começaram a haver contactos inicialmente telefônicos com o marido e, para surpresa dela, com 7 meses, no Hospital Geral de Maputo, então dizem que ela tem que fazer uma cirurgia, uma cesariana, porque o bebê tem que nascer. Uma das coisas que ela escuta muito é que só desligar aqui. É que tudo dentro do hospital tem ordens da ministra do Interior. A ministra do Interior, que eu vou começar a salientar daqui para frente, do interior de Moçambique, se chama Arsênia Masing. E este momento em que ela vai para o hospital, ela começa a escutar muito a história dentro do hospital, que tudo parece que tem ordem da doutora Arsênia Masing. E ela não entende bem o que é que o parto dela, uma pessoa simples, uma pessoa que está em Moçambique como refugiada, ou pedindo pelo menos asilo político já ao próprio ministério, ao próprio órgão, Ministério do Interior, não é? Que é responsável por esta área de atuação, onde um refugiado, quando chega num outro país, dirige este órgão. Ela não entende por que naquela hora em que ela está no hospital, todos os médicos envolvidos começam tudo tem ordem da ministra. Eu mesma brinquei com ela e falei, tu viraste estrela nessa hora? Ela falou, não sei, Filó, não sei. Eu só sei que tudo se falava no nome da ministra. Aparentemente, apesar de estar no 7º mês de gravidez, fizeram uma cesariana na Mami. A menina nasceu bem. Ela perguntou da filha, disseram para ela que a menina nasceu bem. Após o nascimento, disseram que a menina teria um possível quadro de anemia, mas não tão grave, mas um possível quadro de anemia, tanto é que tiveram que dar uns medicamentos, mas tinha que ir para a incubadora. Para surpresa nossa, e eu achei isto uma surpresa, a Mami entra num dia e no dia seguinte, dão alta a esta moça. Durante este espaço de tempo em que ela ficou em internamento hospitalar, a toda hora e a todo minuto se falava no nome da ministra Arsênia, ministra do Interior de Moçambique. E aquilo ficou muito, muito, muito firme na cabeça da Mami, porque não tinha o menor nexo estar se falando no nome da ministra por tudo e por nada. Ela não era ministra da Saúde, ela era ministra do Interior. Bom, no dia seguinte, quando dão alta para a Mami, ainda que inocentemente, sem entender muito da questão, pergunta da filha e falam para ela, não, a sua filha vai ter que ficar na incubadora, porque a sua filha nasceu com 1,4 kg, portanto ainda é pequenininha, muito magrinha, tem anemia, mas está bem, podes ir, despreocupada, voltas amanhã ou depois para visitar tua filha. E assim foi feito. Deste espaço de tempo, o pai não pôde ver a filha. Outras pessoas que na época tinham o intuito de ajudar, como foi o caso do deputado Venâncio, alguma coisa, que eu agora esqueço o sobrenome dele, mas é um deputado moçambicano que aparenta ser da oposição, mas logo a seguir parece que ou porque se vendeu ao sistema ou porque calaram a boca dele, ele se afastou, e assim também houve muitas pessoas. Ninguém conseguiu visitar a Mami. A Mami conseguiu fazer uma videochamada enquanto estava perto da incubadora onde estava a menina, e foi através dessa videochamada que o pai viu a criança. Mais nada. No dia seguinte, após ter saído do hospital, então a Mami volta e tenta visitar a filha. E quando chega no dia seguinte, no dia em que ela saiu, disseram que estava tudo bem com a criança. No dia seguinte, quando ela volta, dizem para ela
ou anunciam de forma triste que a criança vem a óbito, que a criança faleceu. A mãe entra em desespero e diz: como que a minha criança faleceu? Como é que o meu bebê morreu? Se ontem eu saí daqui, vocês me disseram que o meu filho estava bem? E assim, esta história perdura há 3 meses. A mãe me deu à luz em março. Nasceu Esmeralda. Aparentemente, disseram que a criança teria tido algum problema a nível cardíaco e foram muitas as desculpas que foram dadas. Então ela, como mãe, disse: tudo bem, se ela morreu, então eu quero ver o corpo da minha filha. Eu quero uma certidão de óbito. Eu quero algo que comprove, um documento que comprove que a minha filha morreu e com que ou qual o motivo que morreu. Ela não recebeu nem certidão de óbito, nem nenhum atestado, documento que comprovasse o real motivo da morte da filha e também não recebeu, nem viu o corpo da filha. Até os dias de hoje, a mãe não conseguiu recuperar o corpo da filha. Mas neste decorrer, ela se encontrou com uma moça do hospital. E essa moça, cutucando o braço dela, disse para ela: não, a sua filha não morreu, a sua filha está viva. E ela perguntou: como assim a sua filha está viva? Esta história é mais cabeluda do que você imagina. A sua filha está viva. E dando a entender que houve ali um possível rapto e que o nome da ministra Arsênia Massing está envolvida, a ministra do Interior, ficou a grande questão. E dali o grande dilema começou, de que independente deste casal ter entrado em território moçambicano, meio que por engano, porque só queria resolver os documentos, depois foi preso, separado, depois foram postos, após o nascimento da Esmeralda, então foram postos pela ministra, ou a mando da ministra, foram postos em cárcere privado, num pequeno apartamento. E é isso que eu vou agora tentar vos mostrar. Eu vou tentar procurar da forma mais rápida. Porque vocês não. São muitos os vídeos já que estão sendo expostos. Bom dia, Maria Filomena. Nós vivemos assim, soldaram as janelas por dentro, as janelas só abrem por fora. Nós vivemos neste cenário há mais de 5 meses, sem corrente elétrica nas tomadas. Nós estamos... Isso ela mostrando o cárcere privado dela. O nosso dia a dia, onde nós dormimos, né? Aqui eu tenho 2 crianças aqui, esta é a alimentação que eles dão. E nós estamos aqui. A porta está toda fechada. Aí a cozinha com este fogão elétrico. Nós moramos aqui. Nós vivemos assim em casa. Aí a área onde dormem os guardas. Nós não podemos sair fora. Essas são as coisas dos seguranças. E aqui não tem corrente elétrica, mas o meu marido conseguiu fazer uma ligação para poder carregar os telefones pelo menos e fazer alguma papa para os meus que eles meteram aqui fogão elétrico, né? Essa é a ficha que nós ligamos para carregar os telefones. Nós aqui nós somos há 5 meses, estamos aqui nesta casa, não fizemos banho de sol, nem nada, não fizemos nada. Essas são as imagens que nós vivemos aqui no governo moçambicano com 2 crianças, não sai água potável, aqueles pessoas que estão aí tem que se carregar. Bom dia, Maria Filó. Portanto, aqui ela está mostrando o apartamento, que no fundo não é um apartamento, é uma área como se fosse uma cave, um espaço muito pequeno, onde lá dentro, junto com eles, tem 4 guardas armados tomando conta deles. Até aparece a perna de um que está numa área, que é como se fosse uma área mais externa, onde ficam os guardas. Estas pessoas vivem neste cárcere privado com 4 guardas armados todos os dias. Armas pesadas. Tem um outro vídeo aqui que eu não sei se devo mostrar,
porque realmente o vídeo é um pouco violento, que foi o momento em que os guardas entraram neste dito apartamento, tentando ameaçá-los, e o casal já está chegando num ponto de estresse muito violento. O casal já não está aguentando mais a situação. Eles já estão há 6 meses em cárcere privado. Eles têm uma péssima alimentação. Eles não têm água para tomar. Eles não têm água para tomar banho. Uma vez ou outra é que a coisa chega de forma normal, vamos dizer assim. Alimentação, tem 2 crianças pequenas, não é? Portanto, toda a alimentação é dada pela imigração. Neste espaço de tempo de 6 meses, a questão de 1 mês atrás, a mãe, esposa, esta moça que estava falando, foi envenenada, porque toda a comida que é servida ao casal é servida pela imigração. Eles não podem sair para comprar comida. Este apartamento aqui é todo fechado com grades, e do lado de fora ainda tem uma proteção. Não pode, eles não têm acesso a sair à rua, tá? Então, eles estão realmente trancafiados, estão em cárcere privado. Em cárcere privado. Eles não têm como sair à rua para comprar alimentos, as crianças não podem tomar sol. Cárcere privado há 6 meses. Portanto, a imigração é que leva o alimento para eles. Qual é o alimento que levam? É o almoço para eles comerem e alguma coisa que ela diz que supostamente não é muito agradável à noite. Eles não têm café da manhã, as crianças não têm, eles levam lá um pacote de leite, um mingau, umas comidas esquisitas. E neste processo todo, ainda por cima, a questão de 15 dias atrás, acho que não chega a 15 dias atrás, a mami foi envenenada. Há provas, eu não estou aqui brincando, há provas de que a mami foi envenenada. E temos todos os vídeos dos recursos que a mami usou, os apoios que ela teve que pedir para ser levada a um hospital, e que não poderia ser já o hospital geral, onde ela teve a Esmeralda, sua filha, e sim a um outro hospital. E mesmo assim, quando ela chegou no outro hospital, infelizmente ainda se deparou com médicos dos hospitais onde ela teve a filha, onde tentaram comprovar que ela era maluca, que ela estava com problemas mentais, e queriam chamar psicólogos, psiquiatras, para dar medicamentos pesados para comprovar que a mãe estava maluca. Foi preciso a intervenção do marido dela, do Geni, de tirá-la do hospital, de dizer: não, a minha esposa não está maluca, a minha esposa não tem problemas mentais, e eu não vou permitir que vocês deem nenhum tipo de medicação, porque a minha esposa não tem problemas. Portanto, eles estão vivendo uma guerra muito séria. E a pior das guerras agora começa a ser também o medo que eles passam a ter, não só com eles como pais, mas também em relação aos próprios filhos, desde a água que tomam, o alimento que lhes é servido pela imigração, e com isso começou a haver outros problemas. Quando eles falaram do envenenamento nas mídias sociais, quando outras pessoas como eu começaram a propagar esta notícia, isso deixou a ministra bastante nervosa, que retirou a água do uso deles de banho, retirou a água que eles deveriam tomar, provocando assim uma briga quando eles perguntaram aos guardas, né, onde é que estaria essa água, que eles precisavam de água, e os guardas entraram lá com intenções de fazer mal ao casal. E nesse momento o Geni, o esposo, ficou bastante nervoso, vendo que a mami poderia estar sendo atacada, ou ia ser atacada. O Geni foi para cima deles com muita força para defender a esposa, e tinha uma faca na mão. Portanto, essa imagem eu realmente não... Só um minuto. Isto aqui é tudo ao vivo e a gente tem que usar da criatividade. Só um minuto. Pronto, salvou.
Eu estou procurando esse vídeo, mas eu sinceramente não sei se vou mostrar, porque é um vídeo muito forte, eu tenho medo que o canal me corte. Gostaria de mostrar, mas... Não, não é este. São imensos vídeos, realmente. Isso é quando ela sai do hospital depois do envenenamento. Nesse momento, eles não tiveram, foi a única hora em que eles não tiveram apoio da imigração. A imigração deixou eles ao abandono. E foi uma senhora amiga que está do lado da imigração, que o filho dela tem esse carrinho, que é uma motoca, que pôs à disposição para eles irem. Porque a única hora em que a imigração saiu da situação e não os quis ajudar. Portanto, são imensos vídeos que existem, comprovando. Aqui é um vídeo com apelo. Good morning, European community. I come to explain in this video the reasons why we left Angola. Is the following. In the year 2020, my husband uncovered crimes involving high-ranking Angolan officials, including human organs, fuel, diamonds, and drugs trafficking. So because of these discoveries, my husband nearly lost his life. He was shot on our doorstep right in front of me by an identified SIC agent, and who is still working for the police force despite us reporting him. Then in 2022, my apartment was vandalized, and my husband was arrested for blowing the whistle on the system of narco-traffic in Angola. My husband was taken to prison, and I was raped in our home. I almost lost my life. The rape happened in front of my children, and again my apartment was ransacked. We escaped to Mozambique, but still the harassment didn't stop. I made several videos seeking help, but no entity was forthcoming to help us. In this precise moment, I find myself in the custody of the Mozambique Immigration Services. I gave birth to a child that I don't know her whereabouts. I gave birth in Maputo Central Hospital on the 5th of April, 2023. Currently, I am living under house arrest for more than 5 months, with 2 children under the age of 5 with my husband, and the situation here is extremely complicated. I don't know what to do. That's why I am making this appeal to the United Nations and human rights organizations to help me resolve this situation. Because my husband denounced various crimes involving Angolan authorities, including high-ranking members of the police force, like the Interior Minister, Eugenio Cesar Labarino, and Fernando Bambi Reciado. So, because of this, we are suffering here at the hands of the Mozambique government, who is keeping us under house arrest for 5 months now, without access to healthcare, decent... Bom, acredito que já deu para ver uma parte da história. O outro eu não vou mostrar porque, como aparecem facas no ar, o canal pode cortar. Peço desculpas, eu acho que todo mundo que é da televisão sabe como é que normalmente são as regras nos canais de YouTube, e não quero que seja cortado este vídeo. O meu apelo, para terminar, é tanto ao Príncipe Harry quanto a todos os canais de televisão dos Estados Unidos. Meus amigos, é com o coração partido que eu posso dizer. Para mim, está sendo muito triste, como angolana, como humanitária, como alguém que já sentiu na carne, também, o gosto amargo do fel, o gosto amargo de ter levado tiro deste governo corrupto, o gosto amargo de quem luta pelo bem de um povo, de quem luta para ajudar um povo e de repente, muitas vezes, não entender por que nós somos maltratados.
né, diante de um governo tão corrupto, de um governo que, em vez de ver em nossas ações, ações boas, ações que poderiam ser de parceria com o mesmo governo, em prol de uma boa causa que se chama uma nação angolana, não, eles nos maltratam e eles muitas vezes nos mandam matar. Este rapaz foi convidado pelo SIC, Serviço de Investigação Criminal, a trabalhar com eles. No dia em que ele disse, não quero mais, já fiz o vosso serviço, já fiz o que vocês precisavam, eles simplesmente disseram, não podes parar, se parares vais morrer. Cumpriram a promessa deles, foram atrás deles, tentaram de tudo para acabar com ele, tentaram também com a esposa dele. E agora, em parceria com o governo moçambicano, estão tentando de tudo para acabar com eles em território moçambicano. Sabemos e temos consciência absoluta de que Angola e Moçambique são países irmãos, são países de uma grande irmandade, são países que se dão a mão, são países que estão unidos. E principalmente o Ministério do Interior de Angola, nas mãos do ministro Laburinho, e Ministério do Interior de Moçambique, nas mãos da senhora Arsênia Masing, estão muito unidos nesta causa, até porque em Moçambique nós temos, e até onde eu acredito que as emissoras americanas sabem, assim como o príncipe Harry, que adora tanto a África, deve saber, Moçambique hoje é um dos polos que mais recebe refugiados do mundo inteiro, principalmente da África Austral. E é com muito pesar que nós dizemos, Moçambique não tem estrutura para receber refugiados. Mas a pior da falta das estruturas não é só a de receber, é de como maltrata, é como põe toda esta turma na cadeia, é como põe toda esta turma em lugares obscuros, escuros, e não dá assistência. Muitos morrem, outros são deportados para os seus países e depois mortos. Porque quando você, como é o caso do casal Manjanas, vai para um país como Moçambique, como refugiado político, e deixa claro, eu estou aqui como refugiado, eu preciso de asilo político, porque eu estou entregando o narcotráfico angolano, e eu preciso de proteção, e uma ministra se nega a dar esta proteção. Em último caso, existem duas soluções, meus senhores. E eu acredito que vocês, com o serviço que vocês têm nos Estados Unidos, que eu não preciso salientar, como é o caso da FBI, como é o caso de tantas outras, CIA e por aí vai, podem nos ajudar. Porque assim, se depender de direitos humanos, se depender de ONU, se depender de ANCUR, se depender de UNICEF, nós já procuramos tudo, nós já chegamos até, ou estamos chegando, ao próprio pai do Harry, a quem hoje eu estou recorrendo. E nada está acontecendo. Infelizmente, o que nós estamos pedindo, e existe um vídeo no meu canal que se chama Filomena Carreira Sem Fronteiras, aonde vocês também poderão encontrar, direcionado à ministra, esta ministra do Interior, onde eu, como humanitária, peço, o que esta senhora tem que fazer não é, nem pode, deixar este casal em cárcere privado. Não pode. Existem leis internacionais que cobrem os refugiados em qualquer parte do mundo. Se ela não quer o casal em território moçambicano, se ela não vai dar asilo político a este casal moçambicano, então ela que faça o papel dela na cadeira que ela ocupa como ministra do Interior, um dos mais altos cargos que existe num país, e ela então faça o certo. O que é o caminho certo? Ela dê uma procuração e dê a proteção necessária para a saída deles do país Moçambique, mas não deportando para Angola, onde eles vão ser mortos, e sim indicando para novos caminhos, como é o caso que eu mesmo indiquei, por exemplo, Portugal e Brasil, países que com certeza vão dar asilo político com o maior prazer a este casal, que hoje, após 6 meses de tanta clausura, pede com clemência a pessoas como eu, Filomena Carreira, que lhe ajudem a conseguir a liberdade tão querida. A liberdade que não precisa ser humilhada. A liberdade que eles têm direito. A liberdade que deveria ser dada de alto e bom som para uma ministra que, além de tudo, teria que ser profissional.
que deveria entender de direitos internacionais. Se assim não está sendo, nós estamos sendo obrigados, sim, a recorrer à mídia internacional, a todas estas televisões, a recorrer ao coração do príncipe Harry, que adora a África, que adora o povo moçambicano, que adora o povo angolano, que andou por todo o nosso continente. E eu, como humanitária, príncipe Harry, te peço de coração, abraça esta causa e nos ajuda. Peço também a todas as televisões, o que nós mais precisamos hoje, porque quando nós tentamos contactar a ministra Arsênia, e quando eu digo nós, eu estou falando em nome de muitas revistas, televisões, não há resposta. Eles sabem o crime que eles cometeram, eles têm consciência da bobagem, estou sendo delicada a falar, que eles cometeram. Eles têm noção das imposições, das contrariedades dentro de um sistema governamental que eles estão cometendo. Então, o que nós pedimos, como angolanos, como cidadãos angolanos, e eu na minha posição de humanitária, para não ter que fazer vídeos que contrariem mais esta irmandade ou a possibilidade que esta irmandade continue existindo entre dois países, é que a ministra tenha um posicionamento correto e dê aquilo que merecidamente este casal tem direito. A merecida carta protocolar, para que eles possam sair sã e salvos de Moçambique, com rumo a Portugal ou ao Brasil, ou ao país que eles escolherem. Porque, pelos vistos, e está muito claro, Moçambique não os quer. Moçambique não vai dar asilo político. Então, se não vai dar asilo político, que lhes dê a liberdade através de uma carta, já que o Geni não tem toda a documentação, porque foi roubada, porque foi tirada dele em toda essa trajetória de fuga do país Angola. Encarecidamente, mas encarecidamente, eu venho a vocês, televisões internacionais, e ao príncipe Harry, que tanto honra o meu continente, com o maior carinho do mundo, agradecer, pedir que me ajudem a ajudar o casal Mangenas. De coração eu agradeço por todo este tempo em que andei falando, estive com vocês e deixarei o meu e-mail abaixo no link para que vocês possam de alguma forma me procurar. Meu obrigado de coração. Que Deus abençoe a todos vocês. Um beijo. Fiquem com Deus.